Se tem um verbo que faz parte da nossa vida, é esse: semear. Já reparou como todo dia a gente planta algo novo? Seja na família, no trabalho, no campo e até mesmo em cada gesto. Aprendemos que tudo que semeamos agora é nossa colheita de amanhã. Por isso, colocamos o nosso melhor nesta que é a 14ª e maior edição até aqui da Parecis Superagro, que chega em 2023 na sua melhor forma. Reformulada, maior, com mais conforto, com mais conhecimento, com mais tecnologia, com mais atrativos, com mais pessoas. E sabe do quê? Não vamos parar de crescer, porque esse é um plantio pensado no nosso futuro. Estamos te esperando de 28 a 31 de março. Parecis Superagro. E a semana está complicada para a soja lá na Bolsa de Chicago, quedas sucessivas sendo registradas. Hoje, por exemplo, a soja acabou perdendo um suporte técnico importante. Agora a gente precisa saber e entender o que está acontecendo aí com o mercado, né? E que fatores têm justificado essa pressão nesse momento. O que a gente tem acompanhado é que o financeiro tem grande participação aí nesse processo de precificação da soja lá em Chicago. E a gente vai entender melhor agora nessa conversa com Aaron Edward, consultor de mercado lá dos Estados Unidos, está de olho nessa variação negativa, mas o Aaron tem uma mensagem importante, que apesar desse momento de pressão nos preços, os fundamentos ainda não estão estabelecidos. A gente pode ver uma mudança de cenário a partir de informações que virão no final do mês. Seja bem-vindo, Aaron. Conta mais pra gente o que está acontecendo com o mercado nesse momento, Aaron. Financeiro influenciando? É isso mesmo. Então, hoje teve o relatório do Fed, eles aumentaram a taxa de juros e nós estamos num período que tem um certo vazio de notícias fundamentalistas. A soja está sendo colhida no Brasil, a safrinha de milho, o plantio está atrasado, a Argentina tem problemas de produção, mas nada disso é novidade. Assim, nós sabemos, o mercado sabe disso e já sabe há um certo tempo e não mudou. Nos Estados Unidos está cedo para estar plantando, então o plantio não está atrasado porque não tem nada para se preocupar. Então, sem notícias fundamentalistas que mexem muito no mercado e considerando o fato que tem grandes notícias no mundo financeiro, esse mercado em Chicago está sendo dominado pela movimentação de capitais e soja teve um grande dia de queda, hoje está sofrendo porque dinheiro está saindo do mercado de soja, mas a grande pergunta é o que vai acontecer daqui para frente. E essa incerteza, na minha opinião, ainda traz pelo menos a possibilidade de otimismo para preços um pouco mais para frente. Antes da gente falar do que vai acontecer, só entendendo o momento, você estava me dizendo que perdeu um suporte importante, mas não consolidou ainda um canal de baixa, é isso? Exatamente. Então, o suporte, a média móvel dos últimos 200 dias, se você, de forma bem simplista, é o preço médio do último ano. Nós estamos negociando e nós fechamos hoje com o pregão abaixo desse preço médio pela primeira vez em muito tempo. Mas um dia de negociação não faz tendência. Então, foi preocupante não ter sustentação, foi preocupante que o mercado não achou esses compradores para trazer esse suporte, mas é importante reconhecer que é apenas um dia de negociação. Então, ainda não, na minha opinião, não consolida uma mudança de tendência e mesmo se nós estamos em um momento baixista, muitas vezes tem uma recuperação pelo menos parcial e eu antecipo que a soja vai ter pelo menos uma recuperação parcial e se tiver algum risco climático nos Estados Unidos, alguma surpresa no relatório do dia 31 de março, tem motivos para pensar que essa soja pode ganhar fôlego
e ter uma recuperação mais para frente. Quer dizer, o próximo ponto de fundamento a ser observado, então, é esse relatório de área plantada nos Estados Unidos. Por que esse relatório precisa ser observado com atenção, Aaron? O que ele pode trazer aí de novidade? Ele continua sendo apenas um relatório, sendo apenas um número no papel. Ele não mexe com a realidade. Dito isso, é um dos maiores relatórios, porque é o primeiro relatório que já tem, é base no survey, já tem área que vem de entrevistas com produtores. Não é só aquele outlook do USDA, é o primeiro número sólido de intenção de plantio do produtor norte-americano. Historicamente, é um relatório que muitas vezes traz grandes movimentações ou para cima ou para baixo. Então, ele pode mexer até mesmo dias de limite de alta ou limite de baixa. Então, na próxima sexta-feira, para mim, é hora de fazer uma pipoca e ficar de olho no mercado, porque ele pode trazer, pode ser o estopim de grandes movimentações. E, na minha opinião, com tudo que nós temos visto nos mercados, é muito possível que esse relatório vai direcionar os mercados em meses futuros. Se for um mercado altista, é possível que nós tenhamos aquela recuperação que muitas vezes nós temos em abril, maio, junho, risco climático nos Estados Unidos, estoques ainda estão apertados, então eu ainda acho que tem essa possibilidade de recuperação, mas se nós não estamos conseguindo reação nem nesse relatório, tem que tomar muito cuidado em ser excessivamente otimista e tem que ter cautela nos negócios. Então, para mim, é um relatório importante do dia 31 de março, e o que vai realmente determinar é a capacidade dos Estados Unidos de produzir soja. Vão ou não produzir soja suficiente para saciar o mercado junto com a safra brasileira. Então, na sua opinião, ele deve trazer uma tendência, ou definir uma tendência aí para a soja a partir dos dados que serão divulgados. No momento que a gente tem o dado e tem a perspectiva do que pode ser a safra americana, daí vem todo o mercado climático pela frente também, que é um segundo momento aí de possível recuperação nos preços, obviamente se tiver, né, algum obstáculo, algum problema, enfim, alguma coisa a se prestar atenção, né, Aaron? Exatamente. Na minha opinião, o mercado lateral, muito lateral nesse período da primavera dos Estados Unidos é um pouco preocupante, porque se eu ver o que aconteceu com o milho, ele ficou lateral muito tempo, aí ele não conseguiu fôlego e ele caiu muito forte, o milho em Chicago. Então, soja tem que conseguir uma recuperação, mas nós vimos recuperação rápida da soja muitas outras vezes. Então, o pregão de hoje, para mim, não é sintomático de uma mudança de tendência, mas ligou o pisca-alerta aí que tem que tomar cuidado que esse mercado, esse bull market, na minha opinião, esse mercado altista que já dura 3 anos, ele está chegando ao fim. Se vai ser agora, ou se vai ser daqui a 2 ou 3 meses, ou 4 meses, aí nós temos que definir. Ainda tem menos certeza, mas o mercado está tendo dificuldade de sustentar esses preços altos e nós temos visto sintomas disso como hoje. Agora, prestar atenção nesse momento de retomada aí do movimento de alta, né? Da possível retomada do movimento de alta. Daí é hora de negociar, na sua opinião? Como é que faz essa estratégia de comercialização, Aaron? Excelente pergunta. Como eu tenho falado outras vezes, eu sou muito a favor de um plano comercial, né? Então, bater nessa tecla de novo. Mas, para mim, as vendas que tinham que ser feitas para o produtor brasileiro, no que eu chamo de plano comercial pré-safra, elas já deveriam ter sido feitas. As vendas que você espera fazer no segundo semestre ainda tem motivo, na minha opinião, para você pensar que maio, junho, setembro, novembro vão ter oportunidades pela frente. Por quê? Porque depois que a soja trocar de mãos, que está disponível na safra hoje, não tem estoques grandes nos Estados Unidos, e depois que a soja fácil
trocou de mãos no Brasil, a única soja disponível no mundo vai ser essa soja na mão do produtor brasileiro, falando a grosso modo. E eu acho que é possível, com risco climático, que tenham oportunidades futuras para o produtor brasileiro. Então, a soja que você pode, que eu chamo de plano pós-safra, aí está na hora de você estar fazendo o teu plano de comercialização pós-safra. Quais são os seus objetivos de preço, até quando você está disposto a segurar essa soja, qual que é a tua estratégia? Você vai travar Chicago e prêmio separado, vai vender só no base no preço em reais. Então, esse plano tem que ser traçado hoje para os próximos 6 a 9 meses. Na minha opinião, está na hora de não fazer vendas, mas fazer planos. Muito bom. Ô Aaron, só antes da gente falar de plano de comercialização, eu queria entender, até agora a gente falou de demanda, basicamente, né? Expectativa oferta, basicamente, né? Expectativa da produção lá nos Estados Unidos, estoques baixos, a possibilidade de trazer uma oferta acima da do ano passado para o mercado, enfim. Mas e a demanda, Aaron? O que a gente pode esperar? A China está aí com a faca e o queijo na mão, parece. Comprador, China, qualquer outro comprador, nesses preços, eles estão comprando milho e trigo dos Estados Unidos, que tem milho e trigo, e eles estão comprando soja do Brasil, que tem soja. Então, nesses preços, tem demanda, e tem demanda, uma voracidade de demanda, eu diria. O problema não é fundamentalista, o problema é justamente essa fuga de capitais das commodities. Essa é a queda, e ali que tem o otimista pessimista, por isso que a versão otimista para preços é que, nossa, se eles estão se desfazendo dessas posições compradas, no milho eles já estão até vendidos, se tiver um susto climático, eles podem elevar muito esse preço, muito rapidamente, e fazer novas altas, né? Tirar as altas de fevereiro, esse preço pode subir muito rapidamente, porque os especuladores do milho saíram e da soja estão saindo. Então, é possível que seja aquela recuperação em V muito forte. Essa possibilidade existe, e a movimentação dos fundos, porque tem demanda nesses patamares. A palavra de cautela é que não tem nenhuma regra falando que os compradores, os especuladores precisam voltar comprando. Por mais que a gente queira isso, por mais que os quadros fundamentalistas é apertado, não tem nada que diz que eles têm que manter uma posição comprada grande, como eles têm feito em anos recentes. E daí a gente vê a China comprando, mas comprando da mão para a boca para evitar essa inflação nos preços, né? Exatamente. E tem demanda. Os Estados Unidos estão exportando milho, o Brasil está exportando soja. O problema não é um problema fundamentalista. Isso não é que o preço está caro para o comprador. Não é esse o momento. Muito bom. Por falar em estratégia, próxima segunda-feira, é isso, Aaron? Tem um curso que o Aaron Edward vai ministrar, que é justamente para falar sobre essa questão do plano comercial. Como desenvolver seu plano comercial, está aí na tela, você pode acompanhar. Faça então, Aaron, o seu convite para o pessoal participar. Entre em contato aí via WhatsApp, é um custo bem simbólico, R$ 199, e estamos aí para ajudar a desenvolver o plano e acertar a comercialização. O que vai ser discutido ao longo aí do curso, Aaron? As pautas, a primeira é o que motiva a venda, o segundo é como elaborar um plano comercial, e o terceiro fala sobre o sistema manancial, que é o sistema que eu uso para ajudar a traduzir as informações de mercado para a tomada de decisão do produtor brasileiro. Muito bem. Tá aí o WhatsApp, então, do Aaron. Só entrar em contato pelo WhatsApp, Aaron, é isso mesmo? É isso mesmo. Por lá a gente resolve tudo. Boa. Então tá aí. O WhatsApp é o +1, Estados Unidos, né? O WhatsApp que está conectado lá nos Estados Unidos, 765-305-2692. Repetindo, +1, 765-305-2692. Faça a sua estratégia,
pense na melhor forma de se proteger e principalmente passar por esse momento aí de pressão nas cotações a partir de, obviamente, de um plano estruturado, de um planejamento bem feito, enfim, sem ficar com medo e sem arriscar também, né, Aro, que é o melhor, né? Não adianta ficar achando que o mercado vai ser de uma forma se você não se protege contra esse mercado, né? Então, Sim. Plano aí para traçar essa estratégia. Certo, Aaron? Isso mesmo. Fica o convite, então, pessoal, entrar em contato lá com o Aaron Edward. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Abraço. Abraço para você. Tá aí, Aaron Edward, trazendo informações do mercado. O mercado pressionado essa semana, caindo forte. Hoje, tecnicamente, perdeu a média móvel aí de 200 dias. Não é uma coisa para se preocupar, que foi o primeiro dia, mas enfim, se essa média, se essa perda de suporte persiste aí por muito tempo, daí sim podemos nos encaminhar para um canal de baixa. No entanto, segundo o Aaron, a gente precisa ficar atento na semana que vem um anúncio do tamanho de área e também do tamanho dos estoques de soja lá nos Estados Unidos. O relatório do USDA deve reforçar aí o que realmente os produtores americanos têm intenção de plantar por lá. Isso deve mexer com o mercado de alguma forma e, segundo o Aaron, essa é a notícia que vai trazer a tendência definitiva aí para o mercado. Relatório do dia 31, portanto, trazendo a tendência definitiva para o mercado, ou de alta ou de baixa, dependendo, obviamente, do que for divulgado. Vamos prestar atenção nesse relatório, portanto, e você acompanha tudo aqui no Notícias Agrícolas em primeira mão. Vamos aos números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha na tela comigo, quedas fortes, de novo, maio, 14,48, queda de 18,5 pontos. Para julho, 14,25, queda de 23,5 pontos. Para agosto, 13,78, recuo de 25 pontos mais 25. E o setembro, 13 dólares e 4 centos. Olha aí o setembro bem apertado, portanto, perdendo patamares importantes de preços aí, queda de 25 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para maio, 6 dólares e 33 centos por bushel. Milho fechou de forma mista, os primeiros vencimentos subiram, 3,5 pontos no caso do maio. Para julho, meio pontinho de alta, fechou a 6 dólares e 11 centos por bushel. Já o setembro caiu, 1 ponto mais 75 a 5 dólares e 61 centos por bushel. E o dezembro, 2 pontos e 25 de queda, fechando aí a 5 dólares e 54 centos por bushel. E a gente tem também o trigo, que é outro produto que apanhou bastante na Bolsa de Chicago no dia de hoje. Maio, 6,63, queda de quase 20 pontos. Julho, 6,74, perdendo quase 18 pontos. Setembro, 6 dólares e 85 centos por bushel, queda de 16 pontos mais 25. E o dezembro, 7 dólares e 1 cento por bushel, perdendo 15 pontos mais 25. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e agradeço a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.